E aí galera, aqui é o Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente bater um papo a respeito do fantasma, o espírito que anda, justamente porque a editora Mitos me mandou algumas edições de publicações que a referida editora atualmente tem publicado aqui no Brasil do espírito que anda, especificamente o volume 3 das Crônicas do Fantasma e as edições 4 a 6 da mensal do personagem, mais especificamente essas edições aqui. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre o conteúdo dessas histórias e também um pouquinho a respeito do personagem. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e também curta esse vídeo. Curtindo o vídeo você ajuda bastante na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então quero pedir também a vocês que façam parte do nosso grupo no Facebook e também siga a página, o perfil do Instagram, lá o perfil do Eu Leio Gibi lá no Instagram, beleza? Vamos então bater um papo sobre o fantasma, conversar um pouquinho sobre o gibi, que esse é o objetivo desse espaço aqui no YouTube. A editora Mitos, como eu disse, me enviou essas publicações e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse personagem que fazia bastante tempo que eu não lia. Eu li o Fantasma quando eu era menino e ali na minha adolescência, quando eu comecei a ler gibi, inclusive pegava emprestado de alguns amigos meus os gibis do Fantasma para eu poder ler. E eu passei muito tempo sem ler nada a respeito do personagem esse que foi publicado em várias editoras aqui no Brasil, né, no decorrer aí das décadas. E o Fantasma, ele é um personagem criado pelo Lee Falk, que teve sua primeira história publicada no dia 17 de fevereiro de 1936, numa tirinha de jornal. E uma característica dessa publicação aqui é justamente o fato de reunir, embora sejam histórias completas, né, ela reúne especificamente histórias que foram publicadas em tirinha de jornal, justamente porque você notará que em toda a página tem o começo da história. Nessa reunião de histórias, na primeira história, por exemplo, nós vamos ver o Lee Falk contando a história do Kit Walker, que é o fantasma, né, que ele mais trabalhou, o fantasma aí do século XX e tudo mais, e nós temos uma linhagem de fantasmas, né? E dentro dessa linhagem de fantasmas era possível trabalhar com o 21º fantasma, que era o Kit Walker, ou o pai dele, o 20º, o 18º, o 15º, o primeiro, o terceiro, justamente porque a mitologia do personagem permitia isso. Entretanto, aqui nós só temos o Kit Walker, tá? Também vamos ver o pai dele, porque vai contar o nascimento dele, infância, adolescência, essas coisas todas, né? Por óbvio, teremos o pai dele como fantasma dentro da história. E é interessante notar nessas histórias que o Lee Falk, ele trabalha muito bem o desenvolvimento do personagem, ele trabalha muito bem a forma com que ele vai apresentando o personagem ao leitor. E o Lee Falk faz questão sempre de estar contando a origem do fantasma, ou seja, que há 400 anos atrás, um sujeito acabou passando por um naufrágio por conta de ataques de piratas, o pai dele acabou morrendo e ele acabou sendo socorrido ali na ilha que ele acabou parando e, consequentemente, ele acabou jurando com o crânio do sujeito que matou o pai dele, que ele seria dali para frente um homem que combateria a pirataria e tudo aquilo que é injusto, e não somente ele, os descendentes dele também fariam isso. Então, a partir disso, as histórias que o Lee Falk conta, via de regra ele conta isso antes e daí começa a história. E aqui são histórias da década de 40, da década de 50, que são contadas de uma forma que você vai lendo e você não se cansa, justamente porque o Lee Falk é bom naquilo que faz. E, consequentemente, você vai se encantando ali pela trajetória do personagem. Isso é muito legal dentro dessa publicação, sabe? Ela prendeu bastante a atenção. A única coisa que eu não curti muito é justamente o fato dessa capa. Eu não curti muito a capa. Eu acho que a capa ela poderia guardar o elemento antigo, mas também ter uma diagramação moderna, né, no entorno dela, justamente para ficar bacana. Há um ponto que eu cheguei e perguntei para os meus filhos, né, vocês comprariam esse gibi olhando essa capa? E todos os três falaram para mim que não comprariam não, se dependesse dessa capa. E isso é um negócio importante, né, porque tem que fazer bem aos olhos. A gente que é leitor antigo releva as coisas, mas eu acho que se quer atingir um público novo, assim é mais complicado. A publicação é interessante, é bacana, é bem trabalhada e tanto a arte quanto o roteiro são interessantes. A última história
ela é dividida em duas partes, uma parte dedicada a uma mulher, depois dedicada a um homem, depois essas duas histórias elas se entrelaçam, concluindo a narrativa. E dentro dessa história, eu gostei da parte da mulher, mas achei a parte do homem bem meio que sem graça. E aí a conclusão ela era aqui meio que óbvia, né? Mas a questão não é que a conclusão tem que ser óbvia, a questão é que nós também temos que saber observar que se trata também de uma época que a forma de contar a história também era um pouco mais inocente, e isso é legal. Você vai ver, por exemplo, características do Kit Walker, que, por exemplo, quando ele é moleque, lá com uns 10 anos, ele já tem a força de um homem adulto, para você ter ideia. Ele se sobressai nos esportes na escola, ele é inteligente, enfim, é o cara, né? E o fantasma, a partir disso, ele também tem uma característica que o rosto dele não é mostrado, né? O fantasma está sempre de máscara, o fantasma está com o rosto coberto de alguma maneira, e quando ele não está com o uniforme do fantasma, você vai notar que ele vai estar de óculos escuro, quando não de chapéu, ou ele é desenhado de uma maneira que o rosto dele sempre está encoberto. Para que isso? Para manter viva a lenda existente por trás do personagem, né? Então ninguém há de ver o rosto do fantasma, para que entenda que ele é de fato imortal, né? Esse aspecto da mitologia do personagem é importantíssima. Dentro das outras publicações, que é o Fantasma Sueco, e nós temos aqui os volumes 4, 5 e 6, se você lê o 5 primeiro não tem importância, se você lê o 4 primeiro não tem importância, se você lê o 6 primeiro não tem importância, porque eles têm, com exceção da edição número 6, as histórias são fechadas dentro do próprio volume, tá? Dessa forma, o volume 6 ele não fecha dentro do próprio volume, ele ficou ainda para a próxima edição a continuidade da história. Aqui então nós vamos ter histórias mais atuais do personagem. Aqui nessa edição número 4, o fantasma vai estar enfrentando os nazistas lá na Segunda Guerra Mundial, e então nós não temos o Kit Walker aqui como o fantasma dentro da narrativa, porque nós estamos aqui com o 20º fantasma, no caso o pai do Kit Walker. Na edição de número 5, aí sim, nós já temos o próprio fantasma, né, o Kit Walker, que é o fantasma que, como eu disse, que tem o número maior de histórias, o 21º, e na edição de número 6, nós vamos ter uma história onde estamos ali nos Estados Unidos, no período onde a escravidão ainda é presente, está tendo aquele movimento buscando a liberdade dos escravos, né, para que haja a abolição deles, e o fantasma acaba surgindo ali, e no caso é o 16º fantasma que é apresentado aqui. Eu confesso que eu gostei muito dessa edição, eu achei ela bem trabalhada, bem desenvolvida, uma trama bem amarrada mesmo, eu gostei bastante dessa. Dessa edição número 5, eu achei ela interessante, e a edição número 4, eu achei ela meio fraquinha, sinceramente falando, tá? Então, eu achei essa razoável para fraca, essa eu achei ok, tá? Legal, valeu a leitura. E essa aqui eu gostei bastante, eu achei muito boa, eu achei que o autor ele fez uma apresentação muito bacana do personagem, um desenvolvimento muito bacana da trama em si. Então valeu a pena e despertou aquela curiosidade para continuidade. Mas o bacana é justamente isso, né? Não são arcos longos, e no caso aqui, se você não leu a edição 1 a 3 também não tem importância, porque dá para entender tudo numa boa por serem arcos contidos, né? E uma vez que são arcos contidos, facilitam a leitura, que é a mesma coisa das Crônicas do Fantasma. Nesse daqui eu também não li o volume 1 e 2, mas entendi tudo numa boa, justamente porque fica tudo fechadinho dentro dessa edição, e aqui também fica tudo fechadinho dentro dessa edição. Essa edição tem formato italiano, tá, gente? Papel, uma capa cartão e o papel offset, tá? E ele tem aquele formato italiano, né? Pegando aqui um Dylan Dog para dar uma comparada, tá bem? Então ele tem esse formato italiano. Mas eu confesso a vocês que esse daqui é melhor que a mensal, na minha opinião. Se eu tivesse que dar nota, para esse eu dou uma nota 8,5, tá? E para esses daqui fica mais ou menos assim. A edição 4 eu dou uma nota 6,5. Para a edição 5 eu dou uma nota 7.
E para a edição 6 eu dou uma nota 8. Tá? Esse aqui para mim foi o melhor, tranquilo, ou seja, é um título promissor a meu ver, e é um título também que não se propõe a ser um negócio de estourar cabeças, tá? Mas ser uma leitura que enterte a pessoa que está lendo. E isso, o quadrinho, ele cumpre muito bem a sua proposta, na minha opinião. Tá? Então você não deve, pelo menos é o conselho que eu te dou, e com sede ao pote, sabe? No sentido de, eu vou ler a história mais fantástica do mundo. Não, vá só atrás de ler uma história que te diverte, uma história que te dá ali alguns momentos de distração, para você dar uma desligada dos seus problemas aí da vida e curtir uma boa história, que a Mensal do Fantasma e também Crônicas do Fantasma ajuda bastante nisso daí. Principalmente as Crônicas do Fantasma, que na minha opinião tem um nível maior do que o do Fantasma sueco. Beleza, galera? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você está acompanhando o Fantasma atualmente, deixa aí nos comentários o que você está achando dessa publicação. E também, se você curte o personagem, leu bastante coisa do personagem, deixa aí também nos comentários o que você gosta do Fantasma, o que você mais curte, o que você acha da mitologia do personagem, de toda essa lenda por trás do personagem, como ele é apresentado e tudo mais, porque a opinião de vocês também, o que vocês deixam no comentário, enriquece bastante o vídeo e muitas vezes complementa o vídeo, né? Então, dá essa força aí que é bacana pra gente. Falou? No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.